obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Vou passar pela cruz, me quebrantar. Vou passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. A gente tá chegando, aguardando só um minuto, mas se chegarem eu começo. Hoje a gente vai falar de João, capítulo 20, verso 31. Sobre uma vez que somos nascidos de Deus, somos capacitados por Deus para passar por tudo que precisamos passar. Eu vou passar pela cruz, nem quebrantar. Passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. O tanto me amar. Vou passar pela cruz, não vou viver. Vou passar pela cruz e ter um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço a Jesus. Bom, quem estava aqui alguns dias atrás, algumas semanas atrás, viu que eu falei sobre 1 João 5,4, sobre sermos nascidos de Deus, sobre vencermos o mundo, sobre a nossa vitória estar na fé, e a fé está em Jesus. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso, que está em João, verso 20, capítulo 20, verso 31. Mas eu vou começar a ler no verso 19. Mentira. No verso 4, e a gente continua a partir daí. João 20, verso 24, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando desapareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estão os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então, Tomé diz que somente vai crer em Deus se ele vê os pregos na mão, né? Os pregos nos pés, se ele não vê as marcas nas mãos e se ele não colocar, né, as suas mãos em Jesus. Então ele diz que não creria se isso não acontecesse. Então no verso 26 diz assim: Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, Tomé, né? Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então, aqui eu quero fazer um parêntese. Olha o que Jesus disse para Tomé. Você não precisa ver para crer. Você não precisa tocar para crer. Apenas creia. E a gente tem falado isso muito nas últimas semanas. Jesus diz para ele: pare de duvidar e creia. Né? E muitas das vezes nós duvidamos, muitas das vezes nós não cremos. E simplesmente Jesus diz: não, pare de graça, né? Pare de ser imaturo
apenas confie, né? Apenas deposite sua fé em mim. Então, a gente olha para essa frase apenas que Jesus disse, e ela já deveria nos constranger de tal forma, né? Ela deveria nos levar a confiar nisso, porque nós temos falado isso nos últimos dias, né? Somos nascidos de Deus uma vez que aceitamos Jesus como seu único e suficiente Filho, que foi entregue por mim e por você para ser o nosso único e suficiente Salvador. Então, quando entendemos que já aceitamos Jesus e que Ele é Senhor da nossa vida e que também que é Salvador, nós não duvidamos das coisas, nós cremos, né? Nós confiamos em Deus. E acho que umas 2 lives atrás a gente falou sobre a provisão. Então, mesmo sendo da esfera espiritual, sendo esfera emocional, não importa qual esfera seja, Deus, Ele dá a provisão, né? Então, Jesus pare de duvidar e crer, né? Que nós possamos fazer isso hoje. Parar de duvidar e crer realmente naquilo que Deus vai fazer. Continua, não acabou, né? Continuando, no verso 28, disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus e Deus meu, né? Então Jesus disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram, creu. Bom dia, Cássia, seja bem-vinda. Bom dia quem tá chegando. E olha isso, Jesus, ele falou para ele, você só precisa crer, você não precisa duvidar. E Jesus diz para ele, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram, né? Logo mais está chegando uma música nova minha aí, é novidade, né? Eu acabei falando aqui, mas vai ter algumas músicas que a gente vai perceber isso. A gente não precisa ver para crer em Jesus, nós não precisamos sentir para crer. Nós só precisamos né, parar de duvidar e realmente descansar em Deus. E olha o que Jesus diz: bendito é aquele que não precisa ver e crer. Bendito é aquele que não precisa tocar e ver, né? Então, olha o quão isso é forte, né? Muitas das vezes nós queremos ver milagres acontecendo. Muitas das vezes nós queremos tocar nas coisas para crer que é real. Muitas das vezes nós deixamos de valorizar quem está do nosso lado e esperando que Deus vai vir falar conosco, mas Deus simplesmente está do nosso lado, né? Ele está em cada pessoa que nós convivemos. O próprio o mandamento maior é ame o outro como você se ama. Então, se nós não amamos o outro como nos amamos, certamente não estamos cumprindo o mandamento e nem estamos vendo Deus nas outras pessoas. Então, olha o que Jesus disse para Tomé, né? Então, você me viu, você creu agora. Lembra que Tomé disse, né? Tomé disse, se eu não colocar a mão nas suas feridas, se eu não colocar a mão nos pés com os furos, né? Se eu não tocar e realmente ver que tu és de verdade, eu não vou crer. E aí Jesus questionou Tomé, né? E disse, né? Felizes os que não viram e creram, né? Esses sim são felizes, né? E eu quero te questionar se você creu em Jesus a primeira vez porque ele fez um milagre, ou porque você o viu, ou porque você o sentiu. O que aconteceu, né? Jesus está dizendo, felizes os que não viram. Então, que nós possamos tirar toda a visão de milagre que nós precisamos ver, né? Mas sim crer em Jesus, o Filho de Deus, crer que Ele é nosso Salvador, Ele é o único e suficiente Salvador. Isso já basta, né? No 30, Jesus diz, né? Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, ou seja, a Bíblia inteira. Sempre que você meditar nela, você vai encontrar algo, né? Você vai encontrar um milagre, vai encontrar alguma coisa. Mas aqui não está tudo, né? A Bíblia fala que se fosse para contar todos os milagres de Jesus, não haveria papel suficiente, ou seja, do tamanho que é. Então as pessoas têm mania de achar que os milagres aconteceram só na época da Bíblia. Não, os milagres aconteceram sim na época da Bíblia. Antes de Jesus vir à Terra, acontecia milagres. Quando Jesus estava na Terra, acontecia milagres.
E ainda hoje acontecem milagres, né? A diferença é o quão a importância que nós damos para os milagres. Antes de Jesus, era Deus, né? Deus fez isso por nós. Lembra quando o pessoal estava na terra prometida e Deus abria mar, Deus mandava a comida, as pessoas falavam, né? Deus nos ajudou. Ele tinha aquele relacionamento com Deus, né? Quando Jesus começou a andar com os discípulos e começou a fazer os milagres, as pessoas começaram a falar que ele tinha muito seguidor. Então as pessoas começaram a falar que ele fazia as coisas, mas não era o fato de fazer, mas quem estava fazendo, que era Deus, né? Deus, por intermédio de Jesus, fez tudo que tinha que ser feito. E Jesus, uma característica que eu vejo em Jesus é que ele sempre fazia algum milagre, alguns que estão descritos na Bíblia, ele fazia e falava para a pessoa, olha, não vai, não conta, né? Não conta, fica com você. E aí a pessoa, eu lembro daquele e a pessoa saiu pulando, foi contando para todo mundo o que tinha acontecido. E Jesus estava diferente com ela. E Jesus disse, né? Olha, não conta. E a pessoa saiu. E hoje, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas hoje acontecem muitos milagres que, por si só, as pessoas tentam tomar para si a glória. Só que a glória é de Deus. É Deus quem faz os milagres. É Deus que permite os milagres. Como se diz? O veículo pelo qual ele vai usar, seja uma pessoa ou não, são vários, porque tudo é criatura de Deus, mas a glória sempre vai ser de Deus. Então aqui está falando, Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros milagres, mas se fosse para registrar não haveria lugar, né? O Wellington colocou aqui, ó, a dúvida é um sentimento de natureza humana, ou seja, natureza caída, justamente. A dúvida, ela é oposta à fé. Então, quando nós permitirmos uma raiz de dúvida na nossa vida e permitir que isso cresça, não haverá espaço para a fé em nós. É como se a fé... Pensa no sapo. Todo mundo sabe que sapo, se jogar sal, o sapo, né, ou morre ou dá piti. Eu não sei, porque quando eu via sapo, era sempre meu pai ou meu avô que tomava conta. Então, não foi preciso jogar sal. Mesma coisa é a fé e a dúvida. Quando nós temos dúvida, nós estamos colocando sal na fé. Nós não conseguimos exercer a fé. Nós não conseguimos permitir que a fé seja estabelecida em nós. Nós começamos a andar em dúvida e cria uma raiz muito grande em nós, de modo que tudo que nós pensarmos vai ser contrário à palavra de Deus. A dúvida é algo muito perigoso, né? Eu sempre digo, encontre a raiz e mate a raiz. Não permita que a raiz se alastre, né? Sim, o Wellington colocou aqui, ó, para não se duvidar, tem que estar na vontade de querer crer. Então, a questão é você encontrar a raiz. Se você tem dúvida, corte a raiz. Porque se ela se instala, aí com a dúvida vem a ansiedade, o medo, né? Pode vir depressão, pode vir esfriamento espiritual, pode vir morte espiritual. E aí o leque é muito maior, né? A gente abre uma porta para o abismo, realmente, quando a dúvida se instala em nós. Vamos continuar no 31, que é a parte que eu coloquei aqui, ó. Mas que foram escritos, né? Os que estão na Bíblia foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tem a vida em seu nome. Olha o final. Nós não estamos aqui só para crer em Jesus. Mas, ao crer em Jesus, nós vamos ter vida em seu nome. Ou seja, significa que sem Jesus, sem crer em Jesus, não estamos vivendo, né? Estamos sobrevivendo, estamos vivendo algo que não está relacionado à vontade de Deus. Então é o que o Wellington colocou. Quando não cremos em Jesus, quando não cremos que Ele é Filho de Deus e não o temos em nossa vida, estamos vivendo uma natureza caída, onde a
dúvida faz parte, onde o medo faz parte, onde tantas coisas fazem parte. Mas a palavra ela é clara. Creia que Jesus é o Cristo. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Crendo, você tem vida em seu nome. Ou seja, nós só vamos viver se nós tivermos vida em Jesus. Nós só vamos viver se realmente crermos em Jesus. E não é por meio de milagres, não é por meio de sinais, não é por meio de tocar, não tocar, de sentir ou não sentir, né? É realmente uma escolha que você tem que fazer. Eu tenho que fazer todos os dias. Uma escolha de realmente crer, de descansar, de confiar. Aquele salmo que fala, né? Eu estou debaixo das asas de Deus. Ele é muito forte para mim. Por quê? Quando nós entregamos para Deus, quando nós confiamos em Deus, nós temos que crer que realmente estamos debaixo das asas do Senhor, da provisão do Senhor, né? Então nós temos que crer, confiar, descansar. Como que vamos crer? A gente já falou isso nas primeiras lives. Crer é ter fé. Como que você tem fé? Meditando na palavra. Não há outra forma de você ter fé. A palavra de Deus, eu digo que tem palavras, mas quando você abre a Bíblia e começa a meditar entre as palavras, existe algo do Espírito Santo a liberar sobre a sua vida. Por isso que às vezes você abre João 21. Se você meditar em João 21 durante 30 dias, durante um ano inteiro, nunca vai ser igual. Porque sempre o Espírito Santo vai tratar algo no teu coração e para fora, para que você possa sair para fora também. Porque a palavra de Deus ela é simples. Ela vai trabalhar em nós, mas depois ela vai frutificar através de nós. Então, sempre que meditarmos, sempre que adquirirmos algo da palavra, não vai ser só para ficar guardado. Você deixar de compartilhar. O Elito colocou aqui, ó, muito bom. Deixa eu tirar aqui. O Wellington colocou, olha, pedindo, não duvidando. Ou seja, nós temos que pedir e não duvidar. Nós temos que orar e não duvidar. Nós temos que pedir sabedoria e não duvidar. Isso é uma decisão de fé. Eu resolvi crer, por isso vi o milagre. Tomei grande discípulo. Me tornei, né? Grande discípulo, temente a Deus. Por isso, ao ver Tomé, né? Tomé era um grande discípulo. Então, Tomé, embora ele quisesse ver, embora ele quisesse tocar, embora ele quisesse tudo, ao ver Jesus, ele creu. Mas nem todo mundo vai crer em Jesus quando vê. A gente, né? Eu conheço algumas pessoas que Jesus pode aparecer de frente aos céus. Então, o coração tem que estar trabalhado, o coração tem que estar voltado para Deus, o coração tem que estar centrado na palavra, né? Então, nós temos que compreender. Eu me assemelho muito a Tomé, porque no começo da minha caminhada, o meu pai sempre falava para mim assim, você vai batizar, você vai batizar, você vai batizar. E para mim, Deus era vovô de barba branca sentado no trono lá em algum lugar no céu. Essa era a minha visão. E eu falava assim, para mim rebater o que meu pai dizia, eu falava para ele, eu só vou batizar quando Jesus me tocar. Quando Jesus me tocar. Quando Jesus me tocar. E eu achei que isso aconteceu, né? E vocês sabem, aconteceu. Então, eu tive a minha primeira experiência sobrenatural com Deus, né? Foi Jesus. Eu não vi o seu rosto, é lógico. Não dá para você ver o rosto de Jesus. Sempre que alguém fala assim, eu vi Jesus. Viu na sua forma, mas não o seu rosto. Porque brilha muito, você não enxerga. É surreal. E aí, eu contei isso outro dia aqui. E terminando, quando eu acordei, eu disse, agora eu vou batizar. Deixei de ser Tomé, né? Porque eu ficava dando desculpa. Só quando Jesus me tocar, só quando... E eu achava que não ia acontecer. Eu achei que eu ia manter aquela versão até, né, ficar velhinho e morrer. Mas Jesus me encontrou, né, quando eu tinha 15 anos. E realmente eu pude entender que não é um senhor de barba branca. É real, é um Deus
dele. E não é se seguimos ou não seguimos, nós temos que crer na sua palavra, né? O Wellington colocou aqui, ó. Calma aí, Wellington. Eu tô difícil de acompanhar ele. Os milagres não salvam. São manifestações, muitas das vezes, de uma fé madura. Muito bom. De uma inteligência. De uma fé inteligente, né? Ou porque no propósito do agradecimento do nome de Deus. Sim, entendi. O milagre, muitas das vezes, ele vai dar glórias ao nome de Deus. É uma manifestação de Deus aos seus filhos ou não, né? As pessoas, exemplo, eu amo milagres de cura, né? Exemplo, o cara nunca ouviu, nasceu surdo, e aí o cara começa a ouvir. Então, muitos milagres eu creio que é um revestimento de Deus, não só da nossa fé, mas para a fé de outras pessoas também. A Bíblia sempre fala, né? Sempre conte o seu testemunho, né? Seu testemunho de vida às pessoas para fortalecer a fé delas. Então nós temos que, eu sempre quando Deus faz algo comigo, eu sempre tenho isso comigo. Isso não foi feito só para mim saber ou para mim dar glória a Deus, mas foi para que outras pessoas entendam que Deus, ele é bom e mediante a tudo que acontece, ele continua sendo bom. Então, o Elito colocou aqui, ó, é um propósito de engrandecimento do nome de Deus, a manifestação sobrenatural, né? Então, nós temos que compreender isso. Então, ele disse, né, os milagres, eles vão acontecer e são muitos, mas nós não temos ideia, né? E não temos que adorar a Deus, crer em Deus, ter fé em Deus por meio deles. Eles são algumas manifestações que vão acontecer. Nós precisamos ter uma fé madura, nós precisamos buscar de Deus, nós precisamos desbruçar na palavra, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. A Cássia colocou aqui, ó, o milagre é uma... Não, muito bom, Cássia. O milagre é uma consequência do orar e do crer, né? Então, se nós oramos, se nós cremos, o milagre acontecerá, né? Então, Deus, aqui no começo, Jesus disse, né? Vamos voltar lá? No final do verso 27, Jesus disse assim, pare de duvidar e creia. Então, o que a Cássia colocou, vamos levar isso conosco, né? Se queremos um milagre, precisamos crer e orar. Se queremos um milagre, precisamos, né, parar de crer e parar de duvidar. Então, às vezes, a gente quer que os milagres aconteçam e a gente quer ficar da mesma forma. Só que Jesus disse? É impossível um milagre acontecer se houver dúvida. É impossível algo acontecer se a dúvida ainda está instalada. Tanto que lembra quando a mulher do fluxo de sangue, e tem um outro também que eu tinha marcado para falar, Jesus disse assim, a tua fé, né? A tua fé te salvou, a tua fé curou você. Por quê? Ele só pode fazer algo se primeiro estiver em nós. Então foi o que a Cássia disse. Temos que orar, temos que crer, assim como o Wellington disse. Nós temos que ter uma fé madura e entender que nós precisamos buscar em Deus, né? Não por milagres. Nós temos que buscar nós temos que buscar em Deus aquilo que precisamos, né? Nós temos que buscar a Deus a restauração da nossa vida todos os dias. Nós temos que entender que nós vamos ser constrangidos por Ele. Agora que eu vi que tinha chegado um monte de coisa aqui pra mim. Gente, vocês me deixou louca. Vocês comentaram tanto que agora que eu vi que tem aqui na caixinha de perguntas. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu coloquei essa música aqui, não sei se vocês conhecem. Passar pela cruz, né? Que ainda está manchada de sangue. Não queremos ir por atalhos. Teremos oração, Gracinha. Teremos oração, sim.
E eu já vou fazer. Mas eu nem entrei no que eu tinha separado, vou entrar depois. Mas o centro hoje, da live de hoje, eu acabei que fiquei só aqui nos versículos, mas eu vou deixar para a próxima. E vocês falaram muitas coisas aí e enriqueceu. Era sobre a capacitação de Deus, por meio do Espírito Santo e por meio da fé, né? Então, depois, na próxima live amanhã, se Deus permitir, eu falo sobre isso ainda em João 20:31. Então, eu vou fazer oração para a gente encerrar. Agradeço o Wellington, que ajudou, a Cássia, compartilhando sempre. Olha, nós temos que passar pela cruz, nos quebrantar, passar pela cruz, me arrepender, né? Ó, aí ele fala, né? Que oferta sou eu, né? Crucifico o meu eu, né? Que nós possamos crucificar o nosso eu e passar pela cruz e entender que a nossa vida está nela, né? Tanto que Jesus disse, né? Deixa eu ver se eu acho. Jesus disse, né? Que nós vivemos, olha lá, no final do 31, crendo em Jesus, nós vamos ter vida, e ter vida no nome dele. Por meio de Jesus nós temos vida. Então vamos lá, vou fazer a oração. Amanhã eu acho que eu volto com a mesma, ou troco a música, mas essa música é muito forte para mim. Nós temos que passar pela cruz, nós temos que deixar aos pés da cruz e realmente ter vida com Deus, né? E os milagres vai ser o que a Cássia disse, vai ser consequência de orar, de crer, né, de descansar, de colocar nossa fé em Deus. Vai ser consequência de uma fé madura, assim como o Wellington disse. Nós temos que debruçar sobre a palavra e entender que tudo que precisamos, Deus já proveu. Tudo que necessitamos, nós já temos, que é o Espírito Santo. É Ele quem vai nos capacitar, é Ele quem vai nos dar força, né? E sim, e que o Senhor nos ajude a crer, né? A crer no seu nome, a crer no seu poder, a crer que Ele já foi o sacrifício para nós. Então vamos fazer oração para encerrar, senão a gente fica aqui até meia-noite, muitos vão trabalhar ainda, muitos já estão trabalhando, né? Então vamos lá. Pai, nós te agradecemos por este dia, Senhor, por essa semana que está começando. Nós te agradecemos porque poderíamos estar fazendo várias coisas, mas escolhemos estar diante de Ti. Nós agradecemos porque poderíamos estar sobrevivendo, mas escolhemos viver contigo. Nós não vamos crer em Ti pelo que vemos, pelo que sentimos, ou pelos milagres que acontecem, mas pelo contrário, queremos crer somente em Teu Filho Jesus, o único e suficiente Salvador que o Senhor nos deu e o Senhor nos abençoou. Nós te pedimos, Pai, que em nós não haja dúvida alguma. Eu oro para que, se houver raiz de dúvida, que seja arrancada de nós, em nome de Jesus, para que a Tua palavra possa frutificar, para que a Tua palavra possa fortalecer a nossa fé, para que a Tua palavra possa nos levar aonde o Senhor deseja. Eu te entrego cada vida que está aqui em Tuas mãos. Te entrego cada família. Vá de encontro, Senhor, trazendo provisão, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo a Tua paz, que excede todo entendimento. Nos ajude a crer em Ti cada dia mais. E os milagres serão consequência, Pai, daquilo que entregamos a Ti, daquilo que depositamos aos Teus pés. Nós queremos ter uma fé madura, nós queremos ter uma fé de tal forma que não venhamos duvidar de Ti, mas que venhamos confiar em Ti somente. Que não haja espaço em nossa dúvida, a Tua palavra em nossa vida. A Tua palavra diz que você não aceita nem morno nem frio, mas nós queremos ser quentes, nós queremos estar queimando por Tua presença, não só agora, mas todos os dias, Pai. Nós queremos Te honrar e glorificar através das nossas vidas. Nós Te entregamos como um vaso em Tuas mãos. Use o Seu vaso como deseja, Senhor. Encha o Seu vaso como deseja. Nossa vida é Sua vida, Pai. Nós Te agradecemos, porque a Tua palavra nos renova.
E nós só temos vida, e vida em Jesus, vida com Jesus. Assim nós oramos, te agradecendo, entregando este dia em tuas mãos, para que a tua vontade seja feita. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 3 amém. Amém. Somos necessitados de Deus, realmente. Por mais que Ele faz por nós, ainda somos necessitados por Deus. Enquanto estivermos nessa terra, não vai haver nenhum dia, não vai haver nenhum segundo em que necessitamos e carecemos da glória de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. E que Ele possa nos alcançar hoje, né? Hoje e todos os dias. Então, que Deus abençoe sua vida. Não terminei a live de hoje. A gente termina amanhã, né? João 20:31. E vamos falar um pouco sobre a capacitação de Deus, sobre a capacitação de Deus sobre as nossas vidas, né? Nós já temos tudo, que é o Espírito Santo. É Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos dirigir. Mas antes nós precisamos ter uma fé madura. Antes nós precisamos orar. Antes nós precisamos crer, né? Então eu vou fechar aqui, senão eu vou ficar falando. Tchau, Elton. Fique na paz. Amém. Vou descansar. Cássia, fique na paz. Quem mais é aí, fique na paz de Deus. Vou salvar. Amanhã a gente está aqui de novo para glorificar a Deus. Deus abençoe vocês. Agora eu vou fechar.